Pensando nas nossas dificuldades, pensando em qual seja o caminho que eu devo seguir, qual é o caminho que eu devo andar, a palavra de Deus diz que o Senhor tem uma boa vontade por nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso está em Romanos 12, o versículo 2. Essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor, a nosso respeito, ela é boa, é perfeita e agradável. Deus quer que você vá bem, como diz a carta também de 3 João, terceira epístola, terceira carta de João, ali no capítulo também de número 1. A Bíblia fala que o Senhor, ele quer abençoar você, assim bem como bem vai a tua alma. Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é boa para mim. Só que, infelizmente, nós passamos a nossa vida muitas vezes sem reconhecer, sem entender o que Deus quer de nós. E quando nós não compreendemos o que Deus quer de nós, quando nós não entendemos a oportunidade que está caindo em nossas mãos, porque a oportunidade de ser salvo só é dada para aquele que reconhece Jesus Cristo nos seus caminhos. Aquele que passa uma vida inteira procurando encontrar uma saída, procurando encontrar o porquê viver. Qual que é o propósito da sua vida? O que Deus quer para você? Pastor, o senhor acabou de dizer que a vontade de Deus é boa. Então, tudo que Deus tem a seu respeito é bom. Agora, bem importante para mim, para você, importante para nós, é nós sabermos também, nós reconhecemos também qual seja o propósito que eu tenho nesta vida. Qual que é o propósito de Deus, que Deus tem para minha casa. Lembre-se que Deus, ele sempre vai abrir para você o bom tesouro. O que é o bom tesouro? É o tesouro que vem do céu, a boa palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse ouro para nós, algo valoroso, valioso. E quando nós recebemos uma direção, nós temos que aprender a trilhar o caminho, entender o que Deus quer. Deus vai falando conosco. O pastor vai pregando, você vai sentindo de Deus, o Espírito Santo vai falando com você, você vai entendendo. Você consegue perceber o que Deus quer. As coisas vão caminhando em direção daquilo que o Senhor quer, quando você dá ouvidos à palavra. Quando você acredita, quando você dá crédito, quando você faz como Paulo disse, aqueles que são espirituais, eles discernem, eles entendem as coisas de modo espiritual, conseguem conciliar a sua vida natural, a sua vida humana, pensando no cotidiano de vida, mas conseguimos nós entender que tudo parte do espiritual, tudo na nossa vida é espiritual. Por exemplo, essa programação que você recebe agora, essa mensagem que você recebe agora é espiritual. Se você está passando, por exemplo, por barreiras, tentando impedir você de ouvir essa palavra, de todos os meios, tentando acessar o seu coração, uma palavra Deus envia, pastor, missionário, quantas pessoas são enviadas para pregar, para lhe chamar a sua atenção, mas muitas vezes nós estamos tão desatentos, com tantos afazeres, e nós não percebemos que tudo que está acontecendo na minha volta é espiritual. Seja bom ou seja mal, todo impedimento que faça com que você perca a sua força, perca a sua vontade, parte do cunho espiritual. Eu quero que você já abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo de número 1, pode pôr aqui ali no GC, 1 Samuel 15, aí você pode pôr os versículos ali subsequentes, que eu não sei até onde a gente vai conseguir chegar. Mas o que eu quero falar com você é, Deus tem uma boa vontade a meu respeito. O povo de Israel, eles desejavam ter um rei, eles queriam ter um rei. E eles vão até o Samuel que era o profeta, o pastor daquelas ovelhas de Israel. A Bíblia fala que ao pedido do povo, Samuel orou a Deus. Deus, o que eu devo fazer para esse povo? Esse povo está pedindo um rei. E eles até então não tinham a monarquia instalada em Israel, não tinha ninguém que dominava sobre Israel. O Senhor era o Senhor do seu povo, o Senhor que determinava como deveria ser, pela boca dos profetas. Lembrando que um dos maiores profetas que a narrativa bíblica nos ensina foi o próprio profeta Samuel. Ele que é um milagre de Deus. Deus fez esse milagre através da oração da Ana para prover também para si algo bom. Ele levantou um profeta em Samuel.
E Samuel fala a Deus, Deus, por que esse povo quer um rei? E o rei, o próprio Senhor fala, olha, esse povo quer um rei porque eles estão invejando as nações vizinhas. Estão olhando para os filisteus, estão olhando para os moabitas, estão olhando para os vizinhos, né? As nações vizinhas, e querem ser iguais a essas nações. E no entanto que Samuel fala, puxa, mas Deus não é o suficiente para vocês serem guiados por Deus? Não é suficiente para vocês que eu, como pastor, tenha direções de Deus para que vocês se vá bem a vida de vocês, sejam bem sucedidos em tudo que vocês fazerem e tudo que vocês buscam, os intentos do coração de vocês? E aí então o Samuel escuta, não, nós queremos um rei e acabou, nós vamos ter um rei, você querendo ou não, pastor. Eu acho que o que é mais doloroso na vida de um pastor, de alguém que é levado por Deus para ganhar almas para Jesus, é quando nós pregamos e as pessoas desprezam a pregação, não dão valor à palavra, né? E fica disperso, ouve a palavra, mas não, isso aqui não é para mim, e assim as pessoas vão se perdendo, vão se deixando levar pelos dias ou até mesmo pelos desejos do coração, muitas vezes enganoso. E o que acontece nesse capítulo, que nós já estudamos algumas vezes aqui, desde o capítulo 12 de 1 Samuel, é que Deus fala, Samuel, permita, vamos então permitir que eles tenham um rei, mas eles vão sofrer. Já que eles querem escolher esse caminho, vai chegar um dia que o rei vai passar sobre eles e tudo que for de melhor da terra vai ser para o rei, vão ter que trabalhar como súditos dentro do palácio real, eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Tem pessoas que ela escolhe sofrer. Tem pessoas que ela prefere pagar um preço. Tem pessoas que ela prefere deixar de ouvir a Deus para poder pagar um preço da desobediência. E aí então levanta-se um rei, levanta-se um homem que vai agora estar à frente ali, levando, regendo Israel, chamado Saul. E Deus, para então abençoar e consagrar a vida desse rei, para que esse rei seja direcionado por Deus, ele pede para Samuel dar uma direção de algo que ele tinha que fazer. Tem muitas coisas que nós muitas vezes chegamos na hora da prova real. Já ouviu falar da prova real? A prova dos 9, que você faz aquela prova para ter certeza que aquilo é certo, que estamos no caminho certo. Foi esse dia. Deus prova os corações. Tem coisas que você não está vivendo aí na sua vida porque você foi provado, você passou pelo cunho da prova do céu, você passou pelo fogo de Deus e você foi reprovado. Por quê? Deixa eu te dar atenção. Vamos ler comigo? Vamos desde o versículo 1, diz assim: Então disse Samuel para Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das suas palavras. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia para o Egito. Vai, pois, agora, subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas e os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E agora vamos fazer o seguinte, vamos lá no versículo de número 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Bom, então o que acontece? Deus dá uma ordem. Olha, o Samuel vem, recebe, Deus falou com Samuel, o profeta, o pastor tem o recado. O pastor recebe a palavra de Deus para transmitir ao povo. Aí quando ele vem transmitir a palavra, ele fala: Saul, Deus mandou falar para você que você tem uma obra para fazer, você tem que executar uma coisa. Deus quer que você faça algo. Deus quer que você vá até os amalequitas, uma nação estranha, e ali você destrua tudo, porque os amalequitas, eles se oporam a Deus, eles estão se opondo ao Senhor. E como juízo de Deus, chegou o dia de Deus operar agora segundo sua vontade. E você, Saul, vai fazer essa obra.
E aí o Saul, então, sim senhor, eu vou obedecer a Deus. Ele sai e ele faz uma meia obediência e vai até Amaleque, destrói todas as coisas vis, tudo que era ruim. Embora Deus falou que nada era proveitoso dos amalequitas, ele resolve permitir que o rei Agag, o rei dos amalequitas, fique vivo. Ele perdoa também as vacas, ele perdoa os cordeirinhos, ele perdoa os jumentinhos, tudo que era bom e agradável para, vamos dizer assim, para engrandecer e trazer melhorias para Israel, ele traz vivo junto com ele. Lembre-se que a palavra de Deus não tem vírgulas, não vira nem para a direita nem para a esquerda. A palavra não faz curva. A direção que Deus deu tem que ser tomada. Por isso eu vou até dar para você como um profeta de Deus mesmo. Você tomou uma postura segundo a palavra. Deus disse, olha, você tem que parar de fazer tal coisa. Você não tem que fazer, não, pastor, eu vou começar parando aos pouquinhos. Não, você tem que cortar o mal pela raiz. Você disse, você entendeu de Deus que aquilo é uma coisa que não é mais para a sua vida e você continuar fazendo? Não, pastor, que agora eu faço menos. Não, se Deus mandou tirar tudo é porque é para tirar tudo. Deus confirma algo na sua vida partindo do princípio que você opera segundo as palavras de Deus. Agora, quando nós estamos ainda tão apegados às coisas naturais, nós esquecemos de coisas como, por exemplo, obedecer a palavra por completo. Nós não podemos obedecer às coisas de Deus, talvez mais ou menos, como diz um ditado, né? Tem gente, por exemplo, que ela fala, pastor, eu já mudei 80%, mas Deus quer que você esteja 100%. Imagine, por exemplo, é doloroso ouvir coisas assim, mas a pessoa está doente, ela quer estar 100%. Ah, pastor, eu estou 80% ainda, você quer estar 100%. Deus também quer que você esteja 100% em obediência à palavra. Só que o Saul, ele não fez tudo conforme Deus pediu. Quando nós não fazemos tudo conforme a palavra que Deus me dá, a palavra que Deus nos dá, nós estamos preparando uma cova para a gente cair nela. E agora vem a palavra. O versículo 10 diz assim, então veio a palavra do Senhor para Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Veja que tem pessoas que elas estão a ponto de conseguir a maior bênção da vida dela. Uma porta de emprego, uma promoção, né? Uma melhoria na empresa, uma oportunidade de... E veja que a armadilha do inimigo é fazer que você, de alguma forma, de alguma maneira, você vá perder a tua bênção. Vai promover uma briga no ambiente de trabalho, vai promover uma briga ali no meio da família. Veja se não é assim que acontece. Você marca para fazer um passeio, parece que tudo dá errado, já briga dentro de casa. Ah, não vamos mais também. Tudo que você vê que há uma bênção de Deus, há uma direção boa de Deus, vai ter uma oposição do inferno. Só que essa oposição só vai ser discernida por pessoas que obedecem a palavra de forma minuciosa. Ser minucioso é ser detalhista. Há muitas pessoas que dizem, pastor, isso aqui eu não consigo ainda. Veja que Saul está recebendo uma direção para que Deus confirme o reino dele. Seria um momento que Saul teria eternizado, de forma que, se você, por exemplo, for no Novo Testamento, você vai ver inúmeras vezes que Jesus, quando passava pelos caminhos, vinham cegos, coxos, pessoas gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi foi lembrado e não Saul. Se quem foi levantado o rei, o primeiro rei que foi colocado sobre Israel foi Saul. Lembrando que a bênção seria sobre Saul, sobre o filho de Saul, sobre o filho do filho de Saul, e assim seria. E seríamos então, ouviríamos quando alguém lá no Novo Testamento falasse acerca de Jesus, lembrariam de quem? De Saul, Jesus, filho de Saul, lembrando no sentido da linhagem da família. Mas por que não foi assim, pastor? Por que não aconteceu com Saul a bênção? Porque no dia da principal bênção dele, ele se deixou levar. Sabe aquele dia que você deixa a ira tomar conta de você, que você briga com a tua esposa, briga com o teu marido, briga com os seus filhos?
Aquele dia que era para dar tudo certo, é o dia que tudo dá errado por causa da desobediência. Então, pessoas desobedientes, vai chegar o momento de uma prova, que ela receberia a maior bênção da vida dela, a bênção se aparta. Por que a bênção se aparta? Porque ela não está preparada para fazer cumprir a palavra. Se você recebe uma direção, você tem que parar com tal coisa. Você já sabe o que tem que fazer. Ah, pastor, eu estou diminuindo aos poucos. Deus quer que corte, tem que cortar o mal pela raiz. Imagine, por exemplo, vai se fazer uma cirurgia para tirar um câncer. O médico vai tirar um câncer. Olha, tem que fazer o procedimento cirúrgico invasivo. Nós vamos tirar só um pedacinho do câncer e vamos deixar o resto lá. Você quer que arranque tudo. Você não quer mal em você mais. Então pense que as coisas naturais, as coisas físicas, elas também são, nós conseguimos compreender que as espirituais são semelhantes. Se você recebe uma direção de Deus para cortar algo, para tirar algo, você tem que tirar o mal pela raiz, você não pode deixar nada. Mas pastor, Deus entende, Deus não entende. A boa vontade, agradável, perfeita vontade de Deus, ela acontece de acordo com a obediência. Quantas pessoas estão como Saul, que poderiam estar muito melhor, que o casamento podia estar uma bênção, mas você desobedece a palavra. Você não consegue interpretar que o que está acontecendo dentro da sua casa, muitas vezes as contendas, as brigas, as porfias que ali acontecem, toma lá, dá cá, é tudo espiritual. Você não ora, você não busca, você não entende que vai se levantar coisas contra você para tentar atrapalhar, para tentar impedir você de viver a vontade de Deus. Lembra qual é a vontade de Deus? Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 3 de João, capítulo 1, mais uma vez eu falo para você, o Senhor, Ele tem alegria em você estar bem. Ele quer que tudo que você faz esteja bem, que você prospere, que você tenha uma família abençoada, que você tenha saúde, que tudo que você faz prospere. Ele quer a sua alma em paz, mas muitas vezes nós estamos tão inquietos, estamos tão preocupados, estamos tão longe de Deus, que nós não conseguimos perceber que nós estamos andando contra a palavra. E desculpa lhe falar, desculpa aí meus irmãos, os crentes, tem muita gente que acha que está certo, não, porque eu estou certo, porque é isso, porque é aquilo, mas você está contra a palavra. Você está contra Deus, contra a palavra de Deus, você não vai ter êxito, você não vai ter vitória. Você trata mal o seu marido, você trata mal a tua esposa, você trata mal os seus filhos, você despreza as coisas de Deus, você valoriza as pessoas de fora e desvaloriza as pessoas dentro da sua casa. Você trata todo mundo bem, você respeita todo mundo, mas os da casa você não respeita. Você respeita a autoridade da mãe e do pai, mas não respeita a autoridade de Deus. Você faz tudo para agradar as pessoas, mas não faz para agradar a Deus. Aí o Saul comete esse erro, Deus fala para Samuel, eu não quero mais o Saul de rei, eu não quero mais ele porque ele desprezou a minha palavra. O dia que você despreza a palavra, sempre que você está ouvindo uma pregação, como por exemplo agora, você está recebendo uma direção da palavra, não somente no que diz respeito ao contexto histórico, mas também ao que diz respeito à revelação. Deus está te revelando. Por que você está sofrendo? Lembra que eu iniciei na introdução dessa mensagem falando para você? Qual que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus hoje para Saul, Israel queria um rei, Deus não queria, mas Deus permitiu, já que vocês querem um rei, eu vou deixar. Só que esse rei já demonstrou que não é alguém de confiança. Se uma pessoa não é confiante diante de Deus, você acha que diante de você vai ser? Se você não é uma pessoa que alegra a Deus com a sua vida, você acha que vai conseguir ter uma família debaixo da palavra de Deus? Você acha que você vai ter uma vida profissional promissora se você não alegra a Deus, se você não é uma pessoa que obedece à palavra? Em algum momento você vai cair porque você está contra a vontade de Deus. Lembre-se que a história podia ser outra sobre a casa de Saul, mas por que não está acontecendo? Por que não aconteceu conforme deveria ter sido na casa de Saul? Ah, pastor, Deus não queria. Deus queria abençoar o Saul nesse dia. No entanto que ele fala, Samuel, vai lá. Se ele cumprir a palavra minha conforme eu estou falando, aí eu vou abençoar ele. É mais ou menos assim. Deus faz uma prova, Deus permite você passar por uma prova de fé,
Deuteronômio 8:2. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Tem dias que Deus vai provar sim você. Diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Tem pessoas que, se contrariar ela, você perdeu o amigo. Se Deus for contra o seu plano, se Deus for contra a sua vontade, se Deus não quer que você faça nada do que você está fazendo, desculpe uma expressão que eu já usei muitas vezes, já falei muitas vezes, tem gente que vai empinar a carroça, vai ficar bravo mesmo, né? Não quero saber de Deus mais, eu não vou mais para a igreja, esse pastor só trabalha contra mim, ele só fica a favor do meu marido e contra mim, só fica a favor da minha esposa e contra mim, só fica a favor dos meus filhos e contra mim. Por quê? Porque você quer que o seu plano dê certo e não de Deus. Lembra que eu falava? Qual é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para mim? Deixa eu voltar em Samuel, lá no versículo de número... Deixa eu abrir aqui, versículo de número 13. Diz assim: veio, pois, Samuel para Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que mentiroso. E tem gente que ainda quer dizer: não, eu estou com Deus, pastor. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor Jesus. Tudo que Deus pede eu faço, eu sou obediente. Olha o que ele fala aqui, olha a convicção que ele tem. Não, executei, fiz tudo que a palavra mandou. Mentiroso. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é estes nos meus ouvidos, e mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Qual que era a palavra de Deus? Acabe com tudo, porque eu não quero nada que venha do Amaleque. Tudo que vem do diabo tem que sair da tua vida. Tudo que vem de Satanás, tudo que vai promover briga. Pastor, toda vez que eu falo com aquela mulher, minha esposa fica louca em casa. Mas pastor, é do meu trabalho. Sabe o que você faz? Afasta da pessoa, você vai arrumar briga até quando? Pastor, toda vez é a mesma coisa. Quando eu vou na casa daquele meu amigo, quando eu vejo o pastor já passou do horário, a gente sai, vai tomar um suco, aí eles começam a beber lá e cervejinha deles, e quando eu vejo o pastor já passou da hora, quando eu volto para casa, minha mãe fica doida comigo, meu pai fica doido comigo, bravo, e isso você está escutando da palavra de Deus. Saul, ele tinha tudo para ser abençoado. E ele ainda, na sua consciência, na sua concepção de entendimento, ele achava estar certo. Olha, fizemos tudo. Só que assim, eu queria falar para o senhor, profeta, que o povo perdoou Agag, e aqui um pouquinho dessas ovelhinhas boas, gordas, viçosas, cheias de lã. Parece um tanto quanto estranho você perceber que ele só trouxe o que parecia bom e agradável, que poderia trazer um lucro. Ele não trouxe nenhuma ovelha manca, machucada, doente, bichada. Ele pegou somente as boas. Veja que quando você quer agradar a si mesmo, você não pensa se aquilo vai agradar a Deus ou não. Você não pensa que aquilo vai fazer mal ou não. Mas pastor, veja só, o senhor tem que, eu não tenho, nem o Samuel, eu não tenho que entender nada, você desobedeceu a Deus. E a sua desobediência a Deus está promovendo algo muito sério, que faz com que agora o Senhor diga: eu não quero mais Saul. Agora a pergunta é, eu queria falar mais, mas meu tempo acabou. A pergunta é, tem pessoas que vai passar o resto da vida com a alma destruída. Sabe por que Saul, ele cai na loucura de querer matar Davi? Sabe por que ele começa a viver praticamente 40 anos perseguindo um homem, com a intenção de matá-lo, sendo que Deus o abençoou? Nesse dia, nesse fato que você acabou de ler comigo, estudar comigo, foi o dia que Deus então enviou Samuel na casa de Jessé o belemita e abençoara Davi, para que Davi tivesse a unção para ser o rei. Quem seria o rei? Era o Saul. Você poderia estar muito melhor se você obedecesse a palavra de Deus. Se você não fizesse nada pela metade. Se você não buscasse a Deus somente quando você está precisando. Tem gente que diz: já melhorei bastante, pastor. Já deveria ter melhorado. Você não deveria nem estar mais vivendo esse erro. Mas continua nele, por quê? Porque você não obedece a palavra por sua totalidade. Deus deu direção, faça conforme a direção de Deus. Porque quando você vai em direção de Deus,
Ele tem o caminho bom, ele tem o caminho perfeito e ele tem um caminho agradável. Vai ser bênção a obediência. Agora, a desobediência, ela só traz tristeza. Ela só vai trazer tristeza a ponto de que a alma de Saul ficou tão perturbada por Deus rejeitá-lo, Deus não quis mais ele como rei. Haveria perdão para a alma dele, ele poderia se redimir com Deus, mas a bênção de reino, a bênção de dominar, acabou sobre Saul. Agora, embora tudo isso aconteça, você percebe que Saul passa a vida dele inteira perseguindo Davi. Ele já não ora mais pelo povo, ele já não busca ajudar o povo, ele já não intenta mais em abençoar a nação, não pensa mais em cuidar do povo, ele só pensa em si mesmo. E aí então, até o ponto de que chega um dia que ele mesmo tira a sua vida. Por que ele tira a sua vida? Por que ele tirou a vida dele sabendo que Deus poderia mudar a história dele? Porque ele foi tão longe, mas tão longe de Deus, a desobediência foi tão grande que a alma dele morreu. Ele morreu por dentro. Tem pessoas que estão assim, que estão tão longe de Deus, que ela está como se fosse morta espiritualmente falando. Por quê? Porque desobedeceu. A vontade de Deus para você e para mim é boa, partindo do princípio que obedecemos a sua vontade. Obedeça a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, eu peço, meu Deus, ao Senhor que essa palavra a nós ministrada, ela tenha, meu Pai, o devido acesso e chegue a quantas pessoas necessárias forem. Essa mensagem ela fica disposta para divulgação durante muitos anos. Meu Deus, eu peço ao Senhor que muitas pessoas ouçam essa palavra e voltem atrás dos seus intentos pessoais e obedeçam a Deus. Oro também, ó Deus, assim como nos pedidos de orações, meu Deus, pela Dona Maria, que hoje vai se apresentar no Angelina Caron, que ela, em nome de Jesus, tenha a resposta positiva, que o médico diga: parabéns, Dona Maria, o Senhor te curou, você pode voltar a ter a sua vida normal. Da mesma maneira, o irmão Zanetim também, que passou pelo procedimento cirúrgico, que em nome de Jesus nós temos boas novas. Meu Deus, como tantas quantas outras pessoas que estão nos hospitais, aguardando cirurgia, quantas situações, ó Deus, problemas, ó Pai, no corpo, na alma, no espírito, desânimo, uma tristeza na alma, uma tristeza, essa pessoa que não tem vontade de fazer mais nada, nem sequer de comer, nem levantar da cama. Levanta esta pessoa, Pai. Coloque uma unção nessas águas, para que todos que beberem delas, ó Deus, sejam livres, sejam curados. Que haja ânimo, que nesta água, assim como a água que trouxe o anjo para o Elias, levantou Elias depois daquela água e daquele pão, e ele foi fortalecido. Meu Deus, que esta água também fortaleça essa pessoa, que ela seja curada. Do alto da cabeça à planta dos pés. Toca nos ossos, Pai. Toca, meu Deus, nas articulações, nos joelhos, nos cotovelos, nos ombros. Jesus, tira essa tendinite, a bursite, a nefrite. Tira este mal, ó Deus, que está impedindo que a cartilagem, meu Pai, ela continue produzindo nestas juntas. Meu Deus, onde há um problema, o bico de papagaio, é um problema, meu Pai, na coluna, na vértebra. Meu Deus, entra agora com o teu poder. Entra, meu Pai, nestes rins que estão parando, entra neste pâncreas que não está produzindo a insulina, no fígado que está com gordura. Entra, meu Deus, com o teu poder, faça a tua obra, que a manifestação do seu poder seja visível e todos que beberem destas águas com fé vejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a sua alma esteja limpa, purificada e que seu corpo não carregue nenhuma enfermidade, em nome de Jesus. Assim eu abençoo a todos esses copos com água e quem crê, bebe comigo desta água e seja feliz em nome de Jesus.